Jesus, vem aqui, por favor. Queremos aqui uma água para o pastor sem gelo, fresquinha, certo? E não gelada, por favor. Pastor Amâncio é um amigo de verdade, como eu disse aqui, repito. A geração eleita tem muito carinho por ele, e não é à toa, porque é um servo do Senhor. Eu digo isso porque eu gosto de honrar as pessoas publicamente. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B. Honrarei os que te honrarem. Então eu quero honrar a sua vida, viu, pastor? Para mim isso é um exemplo de homem de Deus, de servo do Senhor. Um exemplo de pai, ainda que eu não conheça os seus filhos, mas dá para ver a tua integridade. Isso nos alegra muito. E bem sei eu e nós também aqui presentes que hoje nós iremos ouvir da parte do Senhor, Deus, através da sua vida, uma palavra impactante para cada um de nós. Vamos orar por ele, meus irmãos? Põe as mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. E agradecemos pela vida do pastor Amâncio, Senhor. Seu teu nome exaltado na vida dele sempre. Seu teu nome glorificado. Usa-o de forma surpreendente. Derrama a tua unção, o teu óleo sobre a cabeça dele e que possa transbordar em nós também. Queremos te ouvir através do teu Filho. Assim oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graça e paz, amados. Está acertando a logística aqui, viu? Mas nós já vamos. É uma satisfação poder estar aqui de novo, na geração eleita. E eu dei uma passadinha bem rápido, antes de nós lermos a palavra. Eu estive aqui 18 de abril de 2015, foi lá que começou o namoro. Nós falamos sobre harmonia nos relacionamentos. Depois, 13 de dezembro de 2015, falamos avivamento em Juízes. Abordamos naquela época a vida de Sansão. 26 de 11 de 2016, falamos sobre renovo, certamente isso foi Lamentações, capítulo 3. Dia 27 de 2 de 2017, vencendo o inimigo com armas espirituais. Foi um tema passado pelo pastor Jurandir. 26 de 11 de 2017, como passar as crises, baseado na vida de Jairo. 19 de 5 de 2018, falamos sobre aflições e glórias. 5 de 3 de 2019, era o início, mais ou menos, da pandemia no Brasil, né? Nós falamos, desperta tu que dormes, lá de Efésios. 25 de 9 de 2021, como ferro afia o ferro. 21 de 5 de 2022, o que Jó não perdeu por ter perdido. 20 de 2, né, do ano passado, a fé que vence o mundo. Hoje nós queremos falar um pouquinho, já que a gente pode falar sobre santidade. O assunto de hoje parece não ser muito atraente, mas nós vamos falar, não é muito atraente, não é aquele assunto que dá ibope.
Sabe que eu queria cantar pelo menos um coro do hino. O tecladista pode dar uma nota lá para mim? Se você conseguir levar, segura. Só para eu fazer o coro de uma música que eu gosto muito. Eu não trouxe a viola hoje, né? Deixei a viola em casa, eu vim de trem. Dá um dó maior para nós. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai, Senhor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Obrigado, viu, querido? Obrigadão. Vamos para Daniel, capítulo 1. E esse assunto realmente não é aquele assunto que então a geração eleita tem no mínimo 9 anos, né? Tem no mínimo 14, né? Então tá bem. Daniel capítulo 1, a partir do verso 3. Eu vou ler até o 21. Eu gostaria de ler todos esses versículos, porque de repente, se eu não falar muita coisa interessante, pelo menos a gente lê a Bíblia, né? Vamos lá. Daniel, capítulo 1, do 3 ao 21. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Veja que currículo, né, amados irmãos, esse versículo, né? Verso 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu estou lendo agora o verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel:
tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisto e experimentou 10 dias. Eu estou lendo agora o verso 15. E ao fim dos 12 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Estou lendo de número 20. E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém, amados irmãos? Podem se sentar. Eu estou contando com sua ajuda, com a sua intercessão, com sua oração. Me ajude aí, tá bem? Muito bem. Então, se nós fôssemos colocar um título, seria: decidiu Daniel não se contaminar. Um pouco do livro. O livro de Daniel foi escrito na Babilônia durante o cativeiro babilônico, entre 605 a 535 antes de Cristo. Se você fizer uma conta aí, vai dar 70 anos, que é exatamente o período do cativeiro babilônico, todos vocês sabem, profetizado pelo profeta Jeremias. Os capítulos 1 a 6 têm conteúdo histórico. Os capítulos 7 a 12, o conteúdo é profético, inclusive muitos textos escatológicos. Alguns teólogos chamam Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento, por causa dos textos que vão além do arrebatamento da igreja. Amém, amados? Babilônia era considerada o centro de idolatria. Tinham aproximadamente naquela época 2.000 deuses e 55 templos dedicados à idolatria. Depois, Babilônia recebeu o nome de Caldeia, por isso a gente conhece também como caldeus. Essa história do livro de Daniel tem um elevado conteúdo moral.
enfatizando como o homem bom e fiel pode vencer qualquer obstáculo sem comprometer a sua espiritualidade e o seu caráter. Infelizmente, diante de grandes provações e ambições mundanas, muitos esquecem da aliança e do compromisso que assumiram com Deus. Nessa história, Daniel e seus amigos, como servos de Deus, nos dão um exemplo maravilhoso. Bem, a ordem do rei é que aqueles jovens israelitas, escolhidos entre a linhagem real e os nobres, conforme o verso 3 que nós lemos, comessem de tudo que era servido no palácio, inclusive participasse do vinho do rei. Eu escrevo bastante porque eu estou virando o cabo da Boa Esperança e a gente escreve para não esquecer, tá bom? Vamos continuar falando nesse momento especialmente de Daniel. O foco agora vai para Daniel, porque a história vai tratar somente de Daniel. Por que Daniel entrou em choque com o cardápio oferecido pelo rei? Porque percebeu que não estava de acordo com os preceitos da lei de Deus, pois existia um cerimonial baseado na lei do Senhor, e ele conhecia o ensino do seu povo. Talvez coisas impuras fizessem parte do cardápio do rei. Gosto muito do Salmo 119, o verso 9, que diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? E o próprio salmista responde: observando-o conforme a sua palavra. Daniel fez isso. É muito importante o conhecimento da palavra. Em todo o nosso procedimento, em tudo aquilo que vamos fazer, conhecimento da palavra é primordial. Ela que nos norteia, que nos ensina. Portanto, vamos ter cuidado com as propostas do inimigo. Elas são sutis e às vezes indecentes. E o inimigo anda fazendo propostas. Não está aqui no meu script, mas se você pegar lá em Êxodo, a partir do momento que Moisés queria deixar o Egito, a partir do momento que Moisés queria sair dali com o povo de Deus, aqueles momentos finais das pragas, Faraó fez muitas propostas para Moisés. Moisés disse não a todas as propostas de Faraó. Faraó é inimigo, amado. Não é? Nós precisamos dizer não. Sempre dizer não. Às vezes custa caro, mas é preciso isso. Daniel fez uma contraproposta. Né? Eles fizeram olha, o rei mandou vocês participarem de tudo isso. Daniel fez uma contraproposta. Fez isso sem mitidez e sem arrogância, e com muito jogo de cintura, conforme o versículo 12 que nós lemos, não é? Quando Daniel foi falar com Aspenaz, ele já tinha tomado uma posição, não é? Mas ele foi negociar, ele foi conversar. Afinal de contas, nós somos ministros da reconciliação. A gente conversa, amado, desde que não venha ferir a lei do Senhor e nem nossos princípios, a gente negocia. Há momentos que não dá para negociar, não é? Nós temos que realmente tomar uma posição. Muito bem, vamos continuar. Daniel pediu a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia decidido. Aspenaz teve medo, conforme o verso 10. Mas Deus já estava trabalhando nesse negócio. É o desejo do seu coração, o desejo de obedecer.
Amado, quando a gente tem desejo de obedecer, Deus nos fortalece. Deus vai na frente, Deus se adianta. Deus vai preparando, Deus vai arrumando as coisas. Porque Ele quer honrar você pelo desejo que você tem de honrá-lo, de obedecer a sua palavra. É assim, amado, quando nós nos posicionamos por Deus, a fazer a sua vontade, Deus trabalhará a nosso favor. Deus vai na frente, se adianta. Sempre que decidimos por Ele, Ele poderá dar respaldo, Ele poderá honrar a nossa decisão. Isso nós encontramos no verso 20 de nossa leitura. E é muito interessante a vida cristã, especialmente a gente tem uma experiência de 55 anos, isso não quer dizer absolutamente nada, só da experiência mesmo, não é? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, melhor é terminar bem do que começar bem. Então eu preciso, quando Jesus vier buscar a sua igreja, eu gostaria que Ele me encontrasse fazendo assim, ou aqui, ou ali sentado, adorando o seu nome. Amém, amados irmãos? E eu queria dizer para vocês, quando a gente está com um projeto e com alegria, normalmente o inimigo vem contra a gente. É complicado isso. É complicado isso, mas nós precisamos nos encorajar, bater o pé, se esforçar, não desanime, viu? Porque parece quando você está pegando o caminho, o jeito, não, agora vai dar certo, agora vai ser bênção, agora eu vou conseguir, de repente o inimigo vem. Então não desanime nessa hora, ele já foi vencido, amado. Se eu bater o pé e dizer, Deus é comigo, é com a minha vida, fique tranquilo. Pode ser até que retarde um pouco o projeto, não tem problema, mas o projeto acontecerá, porque eu estou realizando a vontade do meu Deus e do meu Senhor. Daniel tomou posição. É importante tomar posição fazendo a escolha certa. É importante sair de cima do muro, dizer quem somos. Olha aqui para mim, tenha cuidado com isso. Em cima do muro você está sem a proteção de Deus. Então, tenha certeza disso. Enquanto você não decide colocar aquela camiseta bonita da geração eleita e dizer, eu sou de Cristo, enquanto você está em cima do muro, amado, Deus não trabalha. Deus não trabalha, você está desprotegido em cima do muro. Então é noite de pensar e decidir, não, eu quero descer do muro para os braços do Senhor. Como fez Zaqueu descer da árvore e Jesus recebeu Zaqueu gostoso de uma forma toda especial. Glória a Deus. É importante não se conformar com tudo que o mundo oferece. Como vocês conhecem bem Romanos 12, 2. Alguém poderá dizer, mas é só uma comida. Gosto muito da expressão de Paulo em 1 Coríntios 8, 13. Se o manjar escandalizar o meu irmão, eu não como. Posso, mas não devo. A minha consciência diz que eu posso. Posso, mas não devo. Posso comer a comida do rei? Posso. Posso beber o vinho do rei? Posso. Posso, mas não devo. Se isto ferir os preceitos básicos do meu Deus e a minha fé.
principalmente se isso escandalizar o meu irmão. Então eu tenho liberdade, mas eu não devo, porque eu poderei ser uma pedra de tropeço para alguém mais fraco do que eu. É muito importante isso, amados irmãos. Eu gosto, posso, mas não devo. Já existe, lamentavelmente, tem gente que, desculpe aqui, além de fazer besteira, ainda posta lá no YouTube. É o crente com um copão de cerveja lá, não é? Ô, irmão, faz enrustido, fica na tua, não precisa fazer propaganda. Faz propaganda das coisas boas, da bênção de Deus, da glória de Deus, da manifestação do Espírito Santo, daquilo que Deus já fez em sua vida e que agora você esqueceu. Tem gente que posta. É tanto sorriso falso, não é? Tanta beleza efêmera, que não é nada daquilo. Faltando Deus. Então a palavra nos exorta a tomar posição. Amados, é muito importante, leve isso para casa. Às vezes as coisas não aconteceram ainda porque não tomamos posição, porque não decidimos. Elias, até aqui estão me entendendo, amém? Elias tomou posição. Exortou o povo, conforme 1 Reis 18, 21. Ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Só decidiram, amados irmãos, é impressionante. Eles só decidiram após o milagre ter acontecido. Tem muita gente esperando o milagre acontecer em cima do muro. Se o milagre acontecer, eu desço. Isso não é fé, amados irmãos. Isso não agrada a Deus. Essa, vocês já sabem, é a fé de Tomé. Não é? Ver para crer. Fé não é isso. Fé é crer para ver a glória de Deus, a bênção de Deus. Na hora dele, no momento dele, no instante dele, quando ele quiser. Josué tomou uma posição. Eu gosto muito quando Josué, se você pegar o livro de Josué, no capítulo 23, ele se reúne com todo mundo. E no 24 também. Antes dele ir embora, antes dele morrer, antes dele deixar a liderança e dizer: olha, fiz a minha parte, tchau, tchau, estou indo embora. Ele reúne o povo, ele conta a história de tudo o que aconteceu no deserto. Ele relembra o que o povo de Israel passou. Ele relembra os grandes milagres, os grandes feitos do seu Deus. Josué refresca a memória do povo. É isso que Deus faz constantemente na minha vida e também na sua vida. Refresca a nossa memória, porque nós esquecemos as coisas de Deus com facilidade, amados irmãos. E ele diz assim, olha, ele conta a história inteira, ele faz uma reunião, uma assembleia tremenda. E ele termina dizendo, olha, vocês decidem. Ou, como nós estamos meditando, vocês tomem uma posição. Não sei se vocês vão servir o Deus dos seus pais, como serviram lá no deserto, ou os deuses da terra, em cuja terra vocês estão hoje, vocês habitam.
Eu não sei qual é os deuses que vocês vão servir. Eu só sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Mesmo Deus, o mesmo Senhor. Que Deus nos ajude a tomar posição. Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que estavam junto com Daniel, aqui há um momento somente dos três, que nós conhecemos tão bem. Tomaram posição conforme Daniel 3, 16 e 17. E é mais ou menos assim: desculpa, rei, mas não vamos negociar. Não tem negócio. Sabe por quê? Lá não dava para negociar, ou era Deus ou Baal ou Deus. Nós não vamos negociar, rei. Nós não vamos se dobrar diante do teu Baal. Nós conhecemos um Deus poderoso, santo. Aleluia! Nós não vamos negociar. Há momentos que não dá para negociar. Hoje, lamentavelmente, a linguagem do relativismo é uma coisa infeliz que pega muitos crentes. Isso é muito relativo. É porque a cultura disso. Porque é muito relativo. Depende do ângulo de visão, da hipotenusa, do não sei o quê. Tem muita gente assim, é muito relativo. Amado, Deus, é santo, é poderoso. A sua igreja é santa, amados irmãos. Há uns 20 anos atrás, eu nunca vou esquecer disso. Eu fazia declarações de renda porque exerci a profissão de contador durante 30 anos. E eu peguei a declaração de um irmão para fazer, de uma igreja bem vizinha da minha. Naquele tempo não havia cruzamento de informações como tem hoje. Você lança a nota fiscal, já está na Receita. Na hora que o comerciante passa, já está sendo tributado lá na Receita Federal. Hoje, em declaração de imposto de renda é assim, eles cruzam tudo. Não adianta você declarar aluguel se o outro não te deu recibo e não declarou aquilo como rendimento. Mas naquele tempo você mexia na declaração. Você podia burlar, você podia trabalhar com a declaração. Usar dependentes que você nunca usou, porque você ajudou durante aquele ano, a pessoa que você nem conhece. Enfim, se forçava muito para que ou diminuísse o pagamento do imposto ou tivesse um pouco de restituição. E eu disse para aquele irmão: eu não vou fazer isso. Ele disse assim: todo mundo faz. Olha aqui para mim. Eu não fiz discurso com aquele irmão. Eu só disse àquele irmão uma coisa: nós não somos todo mundo. Amém, amados irmãos? Nós não somos todo mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a igreja está embaixo da mão do Senhor, do Todo-Poderoso, aleluia. Porque a igreja teve preço, alguém pagou preço por ela. Nós não somos todo mundo, nós somos geração eleita, aleluia. Nós somos o povo santo, escolhido de Deus. Para eu e você estar tendo esse gozo maravilhoso aqui nessa noite, adorando o Senhor. Alguém gemeu, alguém sofreu, alguém pagou preço, aleluia. Você tem valor de Calvário, aleluia. Mas eu disse só isso para aquele irmão. Nós não somos todo mundo. Não somos ET. Não somos todo diferentão. Não é isso. Nós temos caráter. Nós temos vida. Eu
entrei numa padaria, na esquina da minha casa. Estava inaugurando, eu fui lá comprar pão, correndo, me troquei, me ajeitei, a esposa não estava em casa, porque ia pregar numa igreja. E quando eu cheguei lá, um cidadão falou assim: esse moço é pastor. Ele disse assim: mas esse aqui é pastor mesmo. Ele disse assim. Ele estava meio quente e ele testemunhou de Deus para aquelas pessoas. Ele disse assim: esse aqui é pastor. Sentou comigo na calçada, lá na minha calçada, e chorou comigo. Eu estou olhando esse homem há 12 anos e nunca vi, amados irmãos. Nós somos pior do que vocês de falho, mas aquele homem andava me observando e disse: esse daqui é diferente, é filho de Deus, é igreja de Deus, aleluia. E olha aqui, eu não sou sacerdote, sacerdote é a igreja, eu sou sacerdote com você, amém, amados irmãos? Eu sou sacerdote com você, porque não é o pastor que é sacerdote, é a igreja que é sacerdócio real, aleluia, povo santo, adquirido pelo Senhor. Deixa eu dizer uma coisinha para você, não conta para ninguém, as coisas não vão melhorar, agora você pode melhorar, eu posso melhorar. Aquele irmão não fez mais declaração de imposto de renda comigo, é lógico. É mais ou menos assim. Vou tirar o microfone para não me prender, mas o governo rouba. O governo faz isso, o governo pega o seu dinheiro, não corrige a tabela do imposto de renda. Não faz um reajuste com o IPC cheio ou IPCA cheio. Governo é governo. Eu sou servo do Deus Altíssimo, aleluia. Diga para o irmão: você é servo do Deus Altíssimo. Diga: você é separado. Dá uma mexidinha aí, você é separado. Agora, você que é dessa igreja, diga com bastante autoridade: você é geração eleita. Diga assim: você é geração eleita. Você faz parte do Yeshua. Você é vencedor, aleluia. Você é vencedor. Você faz parte da geração de Josué e Caleb. Essa geração é a geração de Jesus Cristo, aleluia. O que ajudou Daniel a tomar posição correta? Primeiro, temor a Deus. Porque o conhecimento sem temor funciona. Funciona. Conhecia a lei, os mandamentos e os cerimoniais. Daniel conhecia Levítico. Lá tem tudo isso lá, né? Era jovem que orava, que tinha intimidade com Deus. Vamos contextualizar para encerrarmos? Vamos trazer para hoje, para encerrarmos? Até aqui nós entendemos, amém? O que o rei nos oferece hoje que pode nos contaminar? Muitas coisas têm contaminado a nossa sociedade e têm sutilmente chegado à igreja. Nós já ouvimos muito isso, principalmente nas assembleias. Eu saí do Egito, mas o Egito ainda está em mim.
Eu estou no reino, mas o reino não está em mim. Acontece muito. Eu estou no reino e o reino não está em mim. Vamos ter cuidado com a linguagem do relativismo, pois para muitos o homossexualismo não é pecado, é uma opção de vida. Para muitos o adultério não é mais pecado ou traição, é uma aventura. Para muitos o sexo pré-conjugal deixou de ser pecado para ser uma experiência válida. Deixa eu fazer uma observação aqui. Vocês sabiam que nessa área os católicos estão na frente da gente? Nesta área os católicos estão na frente da gente. O aborto deixou de ser pecado para ser um direito constitucional. Matar vidas. Hoje temos a ideologia de gênero tão falada. A nossa ideologia é de Gênesis. Diga para o irmão aí, só para ele guardar. A nossa ideologia é de Gênesis. É de Gênesis. De Gênesis. Por que não dizer? É macho e fêmea. Alguns casos meio assim geneticamente, mas o pessoal leva para o outro lado. Ao invés de tratar para o lado positivo, leva para o outro lado. Porque há um caso ou outro. Contextualizando, tomada de posição. Outra coisa, não precisamos brigar com ninguém, de jeito nenhum. Não deixe de cumprimentar, de abraçar, por isso não. Não precisamos matar ninguém, nós só precisamos dizer, eu fico com a Bíblia, eu não concordo. Amado, quando você diz não concorda, pode gerar um ponto de interrogação na outra cabeça. Desculpe aqui, vou tirar o microfone. Veio um governo que facilitou tudo. Disse, quem não é por nós é o quê? Contra nós. Gente, cadê os valores da família que já não estava bom, agora vai de rio abaixo? É só para pensarmos, tá bom? Além disso, tem as promoções no trabalho, a custo da queda do outro. Estou quase terminando. Tem o dinheiro fácil, tem o subfaturamento, às vezes enganamos o fisco, e muitas vezes em momento de insanidade espiritual, o que chamamos de surtos, não é assim que nós chamamos insanidade espiritual? Chamamos de surtos. Nós fazemos como Isaú. Nós trocamos nossa primogenitura por um prato de lentilha, que pode encher a nossa barriga e deixar a nossa alma vazia.
Quando concordamos com estas coisas e tantas outras, estamos aceitando o manjar do Rei. Estamos contrariando Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Veja a obediência de um menino, de um garoto. Aliás, nós temos muitos jovens hoje na igreja, graças a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Olha o resultado da obediência de Daniel. Com isso, nós encerramos essa palavra não muito atrativa. O Senhor dá a Daniel a interpretação do sonho do rei. Vai vendo aí, vai contabilizando. Daniel 2:19. No capítulo 4:19 em diante, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor e o nome do Senhor é glorificado. Nabucodonosor diz: olha, nós vamos servir esse Deus da glória, esse Deus do céu. Nabucodonosor se rende, amado. Sabe qual é? Sabe que resultado é aquilo ali? Do testemunho. Eu acho lindo, ainda bem que eu posso caminhar, não tem faixa aqui. Eu acho lindo as expressões de Davi no final do Salmo 51. Ele diz assim: Senhor, ele fala assim, me lava com isopo. Ele está dizendo assim, o pecado cheira, fede e eu quero ficar cheiroso, porque isopo ou isopo, sei lá, é uma planta daquela região que ela exala um cheiro bom. Inclusive usado muito nos banhos. E Davi fala, lava-me com isopo. Mas ele diz assim, torna, olha que coisa linda. Ele diz assim, lá no 12, 13, 14, de Salmo 51, torna, guarde bem isso, jovem, torna a dar-me a alegria do teu Espírito Santo. Porque eu falarei aos transgressores de ti, e eles a ti se converterão. Então Davi está dizendo, acerta a minha vida, conserta a minha vida, me dá graça, eu quero fazer as coisas voluntariamente para o meu Deus e não forçado, porque exalará de mim o testemunho, eu falarei aos homens e eles a ti se converterão, aleluia. Voltando para Daniel, outro jovem, né? Porque Davi também era. No capítulo 6, Deus livra Daniel da cova dos leões. Enfim, Daniel prosperou nos reinados, olha só, gente, de Nabucodonosor, reinado de Dario, ou Dário, se vocês quiserem, e no reinado de Ciro, o persa. Este homem ficou ajudando aquela gente, aquele povo, abençoando aquele povo, porque quem é bênção, aqueles que estão ao seu redor são abençoados. Em 3 reinados, digamos assim, em 3 gestões, em 3 governos. A obediência, olha aqui para mim, eu estou finalizando de verdade, já passei 5 minutos quase. A obediência sem questionar e sem impor condições traz provisão, traz a bênção de Deus e o nome do Senhor é o quê? Glorificado. O nome do Senhor é exaltado. O segredo da vitória para todos nós é permanecer aos pés daquele
que nos amou primeiro. Muito bom estar com vocês. Amo essa igreja, viu? Qualquer dia nós vamos trazer a mudança. Aí dá o dó de novo, dá o dó de novo. A tua presença é o que? É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. A tua presença. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Diga assim: é tudo o que mais quero. É tudo o que mais quero. Atrai, Senhor, atrai. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração.